Bem, pessoal, agora aqui o primeiro exercício eu venho aplicar com vocês a teoria que eu discuti aqui na videoaula anterior. E o que foi que eu falei com vocês agora há pouco? Que trabalho nada mais é do que força vezes distância, ou se essa força não estiver na mesma direção que o meu deslocamento, trabalho é força vezes distância vezes o cosseno do ângulo, tá bom? Esse exercício ele fala que um objeto que tem 6 quilos, toda vez que aparecer a palavra quilo, se trata de massa do objeto, o quanto ele pesa. Então esse objeto ele tem uma massa de 6 quilos. O exercício falou que esse objeto está em repouso, a palavra repouso está dizendo para mim que a velocidade inicial dele é 0. Esse corpo de 6 quilos, ele está sendo puxado por uma força constante, então ele está assim, ó, o bloco está aqui. E tem uma força constante empurrando ele, ó, aqui, paralelo ao plano. O que é o plano? O plano é o chão onde esse bloco se encontra, é aqui, ó, é essa parte de baixo. O que mais que eu tenho de informação? Esse bloco, quando ele é puxado, ele acelera, ele tem uma aceleração aqui de 2 metros por segundo ao quadrado. A pergunta do exercício, pessoal, qual que é o trabalho realizado por essa força em 5 segundos? É isso que a gente quer determinar. Qual que é o valor do trabalho após um tempo de 5 segundos? Pessoal, então vamos interpretar comigo. Eu tenho um bloco, esse bloco tem 6 quilos, ele está em repouso, ou seja, a velocidade inicial dele é 0. Eu aplico uma força que eu não conheço. Com essa força eu gero uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. Esse bloco vai estar se movimentando por 5 segundos. E quando o exercício pergunta para você qual é o trabalho realizado por essa força em 5 segundos, ele está dizendo o seguinte: quanto de energia você vai tirar do seu corpo, quanto de energia você vai dissipar para você conseguir puxar esse bloco, tá? Com essa força por 5 segundos. Essa é a ideia. Então agora que você entendeu a ideia, vamos focar na pergunta. A pergunta é qual é o trabalho. Eu quero descobrir o trabalho. Eu sei que trabalho é força vezes distância vezes o cosseno do ângulo. O exercício falou que essa força ela está paralela com o plano. Se ela está paralela, ó, a força está aqui e o deslocamento também está aqui, o ângulo formado entre elas é de 0 graus. Então lembra que quando o ângulo é formado de 0 graus, eu vou pôr o 0 aqui, vou calcular cosseno de 0 graus na calculadora, e a minha fórmula pode ser somente essa aqui, ó. Muito bem, vamos aprender agora a conversar com o exercício. O que nós queremos? Calcular o trabalho. Legal. Para calcular o trabalho eu preciso da força. Eu tenho o valor da força? Não, não foi dado. Olha aqui, ó, no seu macete de colas, não tem a força. Então vamos lembrar aqui que é força? A lei de Newton diz pra gente que força é igual massa vezes aceleração. A massa desse bloco é uma massa de 6 quilos, certo? Então 6. A aceleração foi dada como 2, então a força aqui é de 12 newtons. Então já começamos bem, ó. Trabalho é 12 vezes. Agora está faltando a distância. Qual que é a distância percorrida com essa aceleração aqui por um tempo de 5 segundos partindo do repouso? Pessoal, toda vez que eu tenho um corpo que está com uma aceleração constante e eu preciso descobrir a distância que ele percorre, eu sempre trabalho com essas 3 fórmulas aqui, ó. O Vovat, ou a fórmula do sorvetão, que é essa daqui, ou a fórmula do Torricelli, que é essa daqui. Isso a gente aprendeu lá no começo do ano. Agora vamos ver o que nós queremos descobrir. A gente não quer descobrir isso aqui, ó, a distância. Distância nada mais é do que o espaço percorrido. Então aonde nessas 3 fórmulas eu tenho espaço? Eu tenho nessa fórmula aqui do sorvetão e eu tenho nessa fórmula do Torricelli. Nas duas eu tenho espaço, ó. Tá vendo? Agora, qual das duas eu vou usar? O sorvetão ou o Torricelli? Observem aqui, pessoal, que foi dado o tempo de 5 segundos. O Torricelli não tem o T para eu usar, então eu vou usar o sorvetão.
Então eu venho aqui, copio a fórmula, ó, S é igual a S0, mais a velocidade inicial t, mais AT ao quadrado sobre 2. O que eu sei aqui? Que o espaço é a minha distância, é o que eu quero descobrir. Eu vou considerar que ele está saindo de uma posição 0, a velocidade inicial dele aqui é 0, o tempo t é após 5 segundos. Olha aqui, ó, o A, que é a aceleração, vale 2. Novamente, o t é 5 ao quadrado sobre 2. Repare, pessoal, que 0 vezes 5 dá 0. O 2 aqui eu corto com esse 2 aqui embaixo. Vai sobrar 5 ao quadrado, que dá como resultado 25 metros. Ou seja, com uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado, durante 5 segundos, eu consigo fazer um objeto se movimentar por 25 metros. E aí acabou. Vou pôr o 25 aqui da distância e o 12 da força. Pronto. 12 vezes 25, 300 joules. Vamos interpretar o resultado comigo? Eu preciso ter um acúmulo no meu organismo de 300 joule, tá? É uma energia para que eu consiga movimentar um bloco de 6 quilos com essa determinada força de 12 newtons a uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado por um tempo de 5 segundos.